noite, pessoal. Nós já vamos começar a nossa formação de literatura na infância. Sejam todos bem-vindos. Que seja um momento muito agradável, que seja um momento de troca, enriquecedor para todos nós, né? Eu já conheço algumas pessoas aqui. Para quem não me conhece, sou professora Juliana, atuo na Secretaria de Educação, né, como coordenadora, em uma das minhas matrículas, mas na outra estou na sala de aula com o segundo ano, lá na Escola Frei João Moreira. E eu estou aqui acompanhada, né, dos meus queridos amigos e colegas de trabalho, o professor Sérgio, de História, vai também conversar com vocês um pouquinho, e o professor Silvio, de Língua Portuguesa. Chegamos agora no momento da formação em que vamos trabalhar os componentes da parte diversificada da educação infantil. E claro, né? Literatura na infância tinha que estar presente. Aliás, ela tem que estar presente em todos os anos de escolaridade da educação infantil, da primeira etapa até, né, o final. Mas, em especial, hoje vamos conversar sobre essa interação da criança com o livro desde lá da atividade 1, não é verdade? E o que nós podemos fazer, quais são os grandes potenciais e a reflexão que precisamos fazer diariamente sobre esse trabalho com a literatura, tá? Vamos lá, então, vamos começar com evidências. Evidência é aquilo que, né, não dá para contestar, não tem margem para dúvidas. E quando se trata de literatura na infância, nossa, como nós já ouvimos falar, como nós já praticamos, como nós já trabalhamos isso no nosso cotidiano. Eu conheço muitos professores aqui dessa sala que fazem um trabalho espetacular com literatura na infância, então vão concordar com essas evidências aqui. Pode passar. Um dos pilares da escola deve ser formar leitores para a vida inteira. A leitura é fundamental para se construir um sujeito crítico capaz de articular o conhecimento e o pensamento. Precisamos acreditar no poder da literatura. A voz com afetividade faz toda a diferença na formação do leitor. É incontestável que a família é fundamental na formação do leitor. Daí a necessidade de projetos educacionais que promovam essa interação. Precisamos usar a literatura para inspirar, instigar e orientar as crianças dentro das possibilidades que a leitura traz. É muito importante que desde pequena a criança tenha esse contato com o livro, para que eles possam experimentar, descobrir e se familiarizar com o hábito da leitura. Depois, eles descobrem que a cada virada de página tem um novo a ser descoberto. Esse processo amplia o vocabulário, desenvolve a criatividade, a imaginação e ajuda na construção de um sujeito protagonista. Sejam bem-vindos à formação de literatura na infância. Agora, gente, eu vou passar a palavra para o professor Silvio e ele vai fazer uma viagem com vocês em prosa e em verso sobre a literatura e a infância. Aproveitem, depois a gente volta. Bom, obrigado, Juliana. Bom, a Juliana já me apresentou, né? Então, o que eu vou falar para vocês aqui rapidinho é alguma coisa mais da parte teórica, né, de literatura, e um pouquinho de literatura sobre a infância também, né? A gente sabe que vocês já trabalham com literatura infantil nas classes de vocês, e aqui eu vou dar uma pincelada um pouquinho da história da literatura, como surgiu, um pouco de desenvolvimento, para que a gente possa ter um pouco mais de embasamento teórico, tá bom? Então vamos começar assim, né, com esses 4 versinhos. Literatura é um nome duro que vem do latim. Litera significa letra, mas a história não começa assim. No início de tudo, não havia comunicação articulada, e com a pintura na pedra, a história era contada. Então, a grosso modo, a gente pode conceber o início dessa literatura lá, né, nos povos que eram os nômades, né, que viviam em cavernas, que eles não tinham nem a linguagem articulada, eles não dominavam a fala, né, como nós conhecemos hoje em dia, e muito menos a escrita. Então, tudo que eles queriam registrar, eles faziam aquelas pinturas, as pinturas rupestres nas cavernas, né? Então, a gente pode
começar a ver essa origem da literatura, porque a partir dessas imagens eles começavam a contar a história das suas comunidades, o que eles faziam durante o dia, as caças, as suas reuniões, e com isso, né, a literatura, né, uma das faces da literatura é exatamente essa de contar uma história. Então, agora a gente vai falar um pouco dos registros orais, né? Por meio de pinturas, suas histórias contavam, e as figuras nas cavernas por milhares de anos ficaram. Mas o tempo passou e mudou a vida social, e o registro, agora, se fazia por meio oral. Então, com o passar do tempo, né, o desenvolvimento, né, das comunidades, a aquisição da agricultura e de outras tecnologias, a invenção da roda, do fogo, essa história toda que a gente já conhece, mais ou menos, faz parte do nosso ideário, né, as comunidades começaram a ter necessidade de contar suas histórias por meio oral, agora já com a linguagem já articulada. Né? A escrita é uma tecnologia muito recente na história da humanidade. Então, como não havia escrita, o modo de contar as histórias, o único modo que havia era por meio da oralidade. Né? Então, como essas comunidades já haviam abandonado as cavernas, né? Já se encontravam em vilarejos, em comunidades um pouco mais evoluídas, agora eles tinham a linguagem articulada para contar essa história e a gente vai começar a ver esse surgimento da literatura. Então, vamos lá, falando das mitologias, né? Crianças escolhidas com muito critério ouviam sem parar o sábio ancião, aprendiam o suspense e o mistério das histórias de mitologia, guerras e religião. Então, como ainda a escrita era muito recente, poucas pessoas dominavam a escrita e muitos povos não tinham a escrita, o modo como as comunidades encontraram para passar essas histórias de pai para filho foi cantando, né? Então, eles escolhiam uma criança e essa criança ouvia incessantemente essa história daquele ancião, né, que era considerada aquela biblioteca da comunidade, ouviam essa história durante anos e anos e anos até memorizar. Né? Então, esse modo, né, com esse modo, as crianças que iam crescendo, elas começavam a conhecer e a memorizar a história da sua comunidade, as mitologias, né? Então a gente pode falar não só da mitologia grega, que é a mais conhecida, mas também a mitologia nórdica, que agora está sendo um pouco mais conhecida com esses filmes dos Vingadores, que tem o Thor, tem o pai do Thor, né? Tem toda aquela coisa dos vikings, e também a mitologia africana, né? Com as entidades, com os orixás, e além da mitologia africana, a mitologia indígena também, né, com essas entidades que fazem referência à natureza. Então, principalmente nas mitologias africanas e indígenas, essa história era contada e é contada até hoje, predominantemente na sua forma oral. Então, não como antigamente, né, que os povos escolhiam aquela criança, né, elegiam aquela criança para ser aquele repositório de conhecimentos, e o ancião ficava contando aquela história. E agora, com a escrita, as coisas já começaram a mudar. Então, continuando, né, essa oralidade, né, histórias sobre guerras que décadas duravam eram contadas em estrofes quase infinitas, narrativas sobre pessoas que se amavam e brigas entre pessoas esquisitas. O que acontecia, um exemplo clássico dessa oralidade, dessa transmissão de conhecimento, é o poema Ilíada, né, de Homero, que tem mais de 1000 estrofes, é uma história muito grande, que a gente conhece, já virou filme no cinema com Troia, né, e outros filmes também. Tem a história do Odisseu também, tem os poemas de Camões, que são poemas enormes, e aqui a gente já vai ver o surgimento da escrita. Né? Com a escrita ficou muito mais fácil registrar essa história e ninguém mais precisava memorizar todas aquelas estrofes. Né? A partir da escrita, houve o registro, e aquele registro ficava lá para quem quisesse consultar, né? Quem quisesse saber da história do seu povo, a história das guerras, das mitologias, e ali consultava aquele registro. Claro que não só a escrita, mas a leitura também era muito restrita a pessoas eleitas, né? Nem todos os nobres sabiam ler e escrever, apenas alguns nobres, principalmente os religiosos, né, eram responsáveis por ter esse conhecimento. E a literatura, assim, ela vai tomando corpo, né? A gente está falando aqui principalmente da literatura ocidental, nesse caso da Ilíada de Homero, a gente está falando, assim, do início da literatura ocidental, que foi na Grécia, tá? E como a gente está falando de literatura infantil, a gente tem que falar, né, o que é ser criança, né? Será que esse conceito de criança é o mesmo hoje? Ele sempre foi o mesmo? Ele foi mudando? Então, agora a gente vai passar rapidinho agora por esse conceito, né, de criança. O que é ser criança? Porque se vamos falar sobre literatura infantil, precisamos falar sobre a criança na sociedade, que no tempo antigo e na sociedade que emergiu, era tratada com muita sobriedade.
né? Nessa imagem que vocês estão vendo, que é de Dom Pedro II, é uma pintura, na verdade, né? Essa pintura a gente consegue perceber que mesmo representando uma criança, a gente consegue ver traços de adultos. Porque, né, antes do século XIX, século XX, a criança era tratada como um adulto em miniatura. Né? Não havia roupa de criança, não havia brinquedo de criança, não havia linguajar de criança. Toda criança, a partir do momento que começou a andar, começou a falar, já era tratada como adulto. Claro, no caso de Dom Pedro II, que era o nobre, já começava a estudar latim, oratória, hermenêutica, né, e outras que começavam a ter preparo, né, porque ele seria, né, o próximo rei. E no caso das crianças que não tinham esse suporte econômico financeiro, não eram nobres, as crianças já iam para o mundo do trabalho, né? Iam trabalhar ou na lavoura, ou nas minas, onde precisasse de mão de obra. Aquela criança que era considerada um adulto em miniatura, ela seria aproveitada. Grande era a rigidez dos professores, e a dos pais não ficava por menos. Os mestres eram os maiores censores das crianças que pareciam adultos pequenos. Então, essa seriedade, né, essa rigidez, era em toda a sociedade com as crianças. Ninguém tratava a criança como a gente trata uma criança hoje em dia. Vocês que trabalham com crianças, né, de bem pequenas, até crianças de 8, 9, 10 anos de idade, né, a gente tem aquele trato especial dependendo da idade da criança. Naquela época, não. Né? A criança ela era considerada um adulto, então, inclusive, os professores, para quem tinha a sorte, né, a possibilidade de estudar, também era aquela questão de seriedade, aquela questão de autoridade. Né? A criança ela tinha que ficar ali quietinha apenas para aprender, declamar versos, declamar os casos em latim, então era muito rígido. Né? E, como eu já falei, né, as crianças que não possuíam esse acesso à educação eram aproveitadas, né, eram direcionadas para o trabalho. E agora a gente vai dar um pulinho no tempo, né, para começar a observar como esse conceito de criança ele vai mudando. Né? Aquela criança que era nobre e tinha aquele estudo privilegiado, e que não era nobre, era usada nas lavouras, a partir da Revolução Industrial isso vai mudando um pouco. Né? Com o surgimento das indústrias, as crianças começaram a ser aproveitadas na indústria, nas minas de carvão, para colocar o carvão lá na máquina a vapor. Então, a gente tem esses versinhos aqui. Muito diferente dos tempos atuais, não havia espaço para criatividade ou rebeldia. Os filhos nada esperavam dos pais, a não ser sobriedade, seriedade e sabedoria. Então, aqui na imagem, a gente pode ver, né, uma criança com o rosto todo sujo de carvão, né, com a roupa toda suja também. Então, a partir da Revolução Industrial, lá na Europa, né, a gente está falando de Inglaterra, o Sérgio pode me corrigir, do século XVII, se não me engano, século XVIII, se eu não me engano, né, da Revolução Industrial, finalzinho do século XVIII, 1700 e pouco. Então, as crianças eram aproveitadas nas indústrias porque, entre outras características, né, por ser menores, elas comiam menos, ganhavam menos, então era mão de obra perfeita, porque era obrigada a ficar ali, ganhavam menos, comiam menos, e dependendo do espaço da máquina ou das minas, elas eram melhor aproveitadas. Então, aqui ainda, a criança não era aquela criança, a criança que a gente conhece hoje em dia. Né? Era a criança que servia apenas para a mão de obra e sofria bastante. E agora a gente chega no século XXI. Né? Hoje, entende-se que a criança é diferente. Não fazia mais sentido a sua formatação. Tivemos que observar que a meninada sente e compreender o que lhe vem do coração. Né? A partir do século XIX e século XX, começaram a olhar a criança com outros olhares. Então, perceberam, né, com o advento da pedagogia também, né, perceberam que a criança era um ser diferente do adulto. Né? Não tinha mais sentido considerar a criança como um adulto em miniatura, como um adulto pequeno. Então, começaram a ver as particularidades, as necessidades desse indivíduo que está em formação. Né? A criança não era mais para ser formatada como um adulto, mas para pensar na formação desse indivíduo até chegar à fase adulta. Tá? Então, depois de ver um pouco, né, como esse conceito de criança foi mudando, agora a gente vai começar a falar da literatura infantil, que é o campo de atuação de vocês. Na verdade, vocês são as especialistas em literatura infantil. Nós, professores de português, na graduação, pelo menos na minha época, a gente não tem essa disciplina, literatura infantil. Hoje em dia, com certeza deve ter, né? Porque
o nosso estudo literário, a gente vai se ocupar dos gêneros literários, a gente vai se ocupar dos períodos literários, barroco, romantismo, nada a ver com o que vocês trabalham na sala de aula de vocês, que realmente é muito mais divertido. Eu aprendi muito, né, tendo que estudar para trocar esse papo com vocês, e achei muito divertido, muito lúdico, né? Claro que a Juliana agora, daqui a pouco, ela vai dar um show, né, que ela é especialista no assunto, mas eu vou falar um pouquinho agora das origens, né, da origem da literatura infantil. Então, lá no século XVII, no Ocidente, a literatura infantil pôs-se a começar. Os textos tinham, por meio da moral, a função de educar. O seu precursor, François Fenelon, além de padre, era escritor. E, para convencer as crianças, demarcava o bem e o mal com rigor. Então, aqui a gente está falando de século XVII, anos de 1600, 1600 e pouco, né? Então, em que as comunidades, né, via de regra, quem não morava na corte, lá nos castelos, morava naqueles vilarejos cercados por florestas, né? Então, o que acontecia? Ali, né, a realidade era muito dura. Então, se os pais, se as mães deixassem seus filhos, suas crianças, andando pelos bosques, pelas florestas, inevitavelmente iria ocorrer uma tragédia, um estupro, um assassinato, um sequestro, um rapto, qualquer tragédia era muito comum. Então, o que aconteceu? Né, o Fenelon, ele concebeu histórias, né, bem marcantes, bem violentas, para educar essas crianças pelo medo, para que elas não saíssem de casa, ou se saíssem, né, saíssem apenas para perto de casa, sempre com o olhar da mãe, do pai ou do irmão maior ali, né? Aí que a gente vai ver as histórias de Chapeuzinho Vermelho, de Cinderela. Todas essas histórias, a gente vai ver daqui a pouco, elas foram suavizadas, né? As histórias originais, elas estão disponíveis na internet, a gente vai ver casos de incesto, de estupro, de desaparecimento, de rapto, não tem nada como a gente vê hoje em dia romantizado nesses esses desenhos maravilhosos da Disney, né, essas histórias bonitinhas em que a princesa vai sempre, né, ter aquela redenção no final. As histórias originais não são assim, né, elas são recheadas com muita violência, muito sangue, estupro, incesto, assassinato e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, agora um outro autor também, né, um outro precursor da literatura infantil, que também francês, Perrault trazia as histórias que ouvia de sua mãe em uma voz mansa. O livro de moralidades também era conhecido como Contos da Mamãe Gansa. Os contos deram origem a um novo gênero literário, pois possuíam a história suavizada, e as narrativas obscenas e violentas se transformaram em contos de fadas. Então, como a gente está fazendo essa viagem no tempo, né, já com a escrita, já com a imprensa, começaram a publicar essas histórias, só que aquela história lá de Fenelon, né, com muita violência, muito sangue, muito estupro e assassinatos, essas histórias, para se tornarem mais palatáveis para o leitor, elas começaram a ser suavizadas, né? Elas começaram a chegar ao que a gente mais ou menos conhece hoje em dia, né? Que a Chapeuzinho Vermelho, em vez de ser estuprada, violentada e assassinada, né? Tem aquela história lá no final que ela vai conseguir a redenção dela e o lobo vai se dar mal, né? A história lá da Branca de Neve também, a história vai ser suavizada e as histórias começam a ter um final feliz como a gente conhece hoje em dia, tá bom? Então aqui a gente vai ter um autor famoso europeu também, né? Todas as histórias são de europeus porque eles conseguiram escutar, né, e registrar esses contos populares, né, na forma original e depois passaram por essa eufemização, por essa suavização das histórias, né? Então aqui a gente tem o Andersen, que ele é super famoso também, principalmente pelo Peter Pan, né? Então, esse escritor, né, que veio da pobreza de um pequeno quarto, começaram a surgir seus grandes feitos. Hans Christian Andersen, com a ajuda do pai, viajava com a imaginação. Suas histórias privilegiavam a igualdade de direitos, com a pequena sereia e o patinho feio, transformou em realidade o que era a ilusão. Então, o Andersen, né, por ter tido uma infância muito pobre, ele pega a história de vida dele, né, e faz espécies de metáforas da vida dele com essas histórias. Da pequena sereia que queria ser aceita no mundo dos humanos, né, do patinho feio que foi relegado lá por conta de sua aparência. Né? Então, ele faz essa metáfora da própria vida dele, porque ele era muito pobre, e constrói essas narrativas que a gente conhece. Tá bom? Nossos últimos autores europeus, né, que a gente vai ver, né, eles têm a particularidade porque, além de escritores, né, os irmãos
eles eram um ano de diferença ainda, os irmãos Grimm, muito famosos, né? Eles pegavam, né, o que eles escutavam, né, os contos populares em tavernas, ali nos vilarejos, e suavizavam também essas histórias, né, para que elas se tornassem mais palatáveis. E uma característica interessante também desses irmãos Grimm, com essa reunião, né, de contos, eles começaram a perceber algumas similaridades nas línguas europeias, né? O alemão, o espanhol, o italiano, o francês, o inglês, e eles começaram a perceber que essas línguas faziam parte de uma mesma família. Então, eu não vou me aprofundar nessa parte, porque isso já é linguística, mas tem essa particularidade, que além de escritores, são muito famosos no campo da linguística também. Então, vamos lá. Eram tristes histórias das moças burguesas que ali moravam. Contavam o horror, o sangue e a violência que em suas vidas habitavam. Para mudar isso, os Grimm atenuaram o que chegava aos jovens nos lares, colocando romantismo e amor nos contos e causos populares. Então, a partir, né, como eu já falei, né, a partir do momento que esses contos começaram a ser publicados, né, eles começaram a suavizar essas histórias. A gente vê a história da Bela Adormecida, né, do João e Maria, que no início eram histórias muito violentas, então essas histórias foram suavizadas e se tornaram grandes sucessos. Né? Essas histórias de violência se transformaram num novo gênero literário, né, um novo gênero discursivo, que a gente conhece hoje em dia como contos de fadas, tá bom? E agora a gente vai para a literatura infantil no Brasil. E aqui, né, a gente não pode deixar de falar de Monteiro Lobato, né, que é a grande referência em literatura infantil no Brasil ainda hoje. Então vamos lá. No Brasil, Monteiro Lobato foi o maior representante. Falou do Saci, do Visconde e da boneca de pano falante. Muitos classificam sua obra como racista, trazendo para as suas histórias uma visão nada otimista. E aqui tem um ponto muito complexo, que eu vou colocar aqui algumas perguntas na mente de vocês para a gente debater no final da apresentação, tá? Da apresentação geral, no caso. O que acontece, né? Monteiro Lobato, na última década, ele foi muito contestado porque sua obra tem um viés racista, né? Um viés preconceituoso. E realmente tem. Então, o que a gente precisa pensar aqui, né, são em algumas coisas diferentes, mas que são interdependentes. Né? Em primeiro, a biografia do autor, né, e a obra do autor. Né? Qual a qualidade, o nível de qualidade estética dessa obra, e enquanto esse viés racista, né, nos aproxima ou nos afasta dessa obra. Né? A gente tem na rede uma escola que se chama Monteiro Lobato. Como é que eu vou trabalhar nessa escola, que é um CMEI chamado Monteiro Lobato, e eu não vou apresentar o Monteiro Lobato para os alunos? De que forma eu vou apresentar o Monteiro Lobato? Né? Então, aqui todos conhecem as histórias de Monteiro Lobato, principalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas histórias fazem parte do nosso imaginário, e o que eu vou colocar aqui na cabeça de vocês é um momento de reflexão para a gente falar no final da apresentação. Tá? Em relação à literatura, né, a gente tem sempre esses processos cognitivos, né? A contemplação, que é a fruição, a literatura como prazer, a crítica, né? A crítica, que é uma palavra que vem do grego, que na sua origem, criticar não significa apenas falar mal. Criticar pode ser falando mal ou falando bem. A crítica é uma análise, né? Nem toda crítica é negativa. E a reflexão, né? Que a literatura como obra de arte, ela também tem por objetivo trazer essa reflexão para a gente. Então, né, com tudo que eu falei de literatura, de arte, né, aliás, com tudo não, com muito pouco que eu falei, porque esse papo é muito longo, né, eu quero que fique para vocês essas 3 palavrinhas aí, né, para a gente, que a Juliana agora ela vai explicar isso com muito mais propriedade, que é a área dela, né? Então, contemplar, criticar e refletir, tá bom? Agora é com a nossa grande estrela aí, Juliana. Com você, Juliana. Ele é muito prosa mesmo, gente. Obrigado, professor Silvio. Olha, depois dessa aula de história aí, pensando, refletindo sobre o desenvolvimento da criança, do conceito de criança ao longo da história e do surgimento da literatura infantil, né, nós vamos começar a trabalhar alguns conceitos muito especiais que vocês já conhecem, porque quem dá show aqui, Silvio, somos nós todos, professores da educação infantil, dos anos iniciais. Olha, a gente dá um show à parte, hein? Não é verdade, meninas e meninos? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Vocês são
Vocês são espetaculares. Eu sempre falo para vocês que vocês fazem mágica, vocês fazem mágica. Vamos lá então, vamos fazer um pouquinho de mágica agora com uma leitura deleite, gente. O que é uma leitura deleite? Quer dizer ler por prazer, ler por satisfação e contentamento, ou seja, de uma forma que nos faça sentir bem. Olha, esse já é o caminho que queremos percorrer hoje na nossa formação. Trazer essa leitura por prazer para as nossas crianças. Vamos lá? Tentei passar aqui e não consegui. Abra o livro comigo e vamos viajar no maravilhoso universo da leitura. Trouxe para vocês hoje, olha, A Festa do Quadradinho, autora Tatiane Mano. E aí a gente faz uma pausa aqui rapidinho para lembrar vocês, né? E vocês podem ir comentando aí no chat também o quão é importante trabalhar a capa do livro, não é verdade? Como que a gente pode criar expectativas com relação ao enredo que vem por aí, né? Já trazer a ideia de título do livro, da história, do autor, que é muito importante a criança entender já esse conceito de que existe alguém que escreveu essa história, alguém que ilustrou. É muito legal, maravilhoso mesmo. Vamos degustar agora essa história. Mamãe Quadrada queria comemorar o aniversário do filho com uma grande festa. Planejou a decoração do evento, encomendou pizzas, contratou DJ e alugou brinquedos. Seu Quadrado fez uma lista seleta de convidados. O menino Triângulo correu para espalhar a notícia na pracinha. A mamãe Trapézio agendou folga no consultório. A filha Pentágono se trancou no quarto para ensaiar uma linda maquiagem. O papai Losango foi ao shopping comprar um presente bem legal. A vovó Retângulo levou a família à costureira. Enfim, chegou o grande dia, mas o céu parecia esquisito de manhã. O sol não brilhou. De noite, a lua sumiu. Os balões estavam murchos atrás da mesa do bolo. O DJ esqueceu os CDs em outra festa infantil. O pula-pula, o gira-gira e a piscina de bolinhas ficaram desmontados dentro das caixas. Gente, a pizzaria não realizou a entrega dos pedidos. Sem dançar, sem brincar e sem comer, os convidados sentiram falta de uma figura bastante popular. Onde está meu amigo Círculo? Perguntou o aniversariante. Seu Quadrado tentou se justificar. Prezados amigos, eu não convidei os círculos porque eles são diferentes de nós. Eles têm curvas, são redondos e espaçosos. E disse mais: nós temos linhas retas, pontas e encaixes. Então, o primo Trapézio interrompeu. O senhor cometeu um grande erro. Nós somos especiais justamente porque temos formas diferentes. Rapidamente, a família Quadrado se dirigiu à casa do Círculo. Ao chegar, Quadradinho encontrou o amigo brincando sozinho no quintal e logo se juntou a ele. Vovô Círculo apareceu. Boa noite, seu Quadrado. Em que posso ajudar? Papai Quadrado desabafou. Boa noite, senhor Círculo. Eu gostaria de me desculpar pelo meu erro. A festa do Quadradinho só será feliz com a presença de todas as figuras. A humildade do pai conquistou o perdão do vovô. Foi assim que todos se uniram. Cada um com seu jeitinho oferece ao outro amor e carinho. Cada um com seu jeito recebe do outro amor e respeito. E aí, gente, gostaram? Comenta aí no chat. Alguns já conheciam essa história. E é claro, né? A Tati Mano é uma professora da rede maravilhosa de língua portuguesa e nós fizemos um link com ela. Vamos conversar um pouquinho com a autora? Pode. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Mano, professora de português da rede municipal de Angra dos Reis e autora do livro A Festa do Quadradinho. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha inspiração e sobre o propósito dessa obra. É claro que a minha maior inspiração é o meu filho. O Pietro hoje está com 6 aninhos e eu estou sempre buscando informação, conhecimento e refletindo sobre o que eu priorizo na educação dele.
É claro que criar uma criança, educar, lidar com crianças envolve muitas questões, não é verdade? Mas eu percebo que o meu esforço maior é o de torná-lo uma pessoa respeitosa. E quando eu falo de respeito, eu estou realmente tratando do sentido mais amplo da palavra, porque são muitas as vivências que necessitam de práticas respeitosas no dia a dia da criança. E aí eu te pergunto, qual a estratégia que você utiliza para trabalhar conceitos e valores com filhos e alunos? Eu, sem dúvida, utilizo demais essa ferramenta poderosa que é a literatura. Esse é, sem dúvida, o grande propósito da Festa do Quadradinho. Aqui eu trabalho valores como empatia, respeito ao próximo em todos os seus aspectos, através de personagens que trazem diferenças em cores de pele, textura de cabelo, formato de corpo, opinião, religião, comportamento, atitude, preferências, gosto, tudo isso a gente consegue trabalhar através da literatura infanto-juvenil. Então é isso. Eu quero agradecer imensamente à Secretaria de Educação pelo convite e muito obrigada pela oportunidade. Bom trabalho para todos vocês e até a próxima. Ai, que legal, né? Olha que oportunidade que temos, né? Ouvir essa história maravilhosa, muito sugestiva, e ainda bater um papinho com a autora, que é aqui, né, da nossa rede. Isso é muito legal. O Sérgio já botou algumas informações ali, e a gente pode tentar passar as informações para vocês adquirirem esse livro. Agora vamos pensar aqui rapidinho, gente, não precisa nem falar muito, né? Dentro dos campos de experiências da educação infantil, né, pensando e focando nos direitos de aprendizagem da criança, o que é a Festa do Quadradinho? Isso pensando agora, claro, numa reflexão pós-leitura, né? Depois do aluno vivenciar esse momento tão gostoso, dessa leitura, o que nós podemos trabalhar dentro de todos os campos de experiência da educação infantil, gente? Acho que a gente pode ficar aqui várias e várias horas e vamos conseguir elencar várias coisas. Mas se vocês quiserem colocar alguma coisa aí no chat para a gente já começar a conversar, o que mais chamou a atenção de vocês, pode ficar à vontade. E é isso, é pensar na literatura no momento da leitura como uma arte e depois, sim, em todas as suas possibilidades. Por que é importante usar literatura na escola? Porque a escola, gente, se configura como o único exemplo de leitores para a maioria das crianças. Já pararam para pensar nisso? Como que temos uma grande responsabilidade? Muitos dos nossos alunos não estão inseridos em famílias de leitores. Então, esse contato com o livro, ele vai se dar apenas na escola. Então, é o nosso dever, né, enquanto educador, pensar em promover esse contato da melhor maneira possível, porque é papel da escola promover o gosto e o hábito pela leitura, porque a escola precisa desenvolver a criticidade reflexiva da criança. E aí, claro, né, a gente já traz um pouquinho para vocês, rapidinho, que infelizmente, mesmo a gente começando a nossa formação com evidências, né, sobre como é importante o trabalho com a literatura na infância, ainda temos uma realidade não muito favorável a isso. Olha aí, gente, isso aí é um gráfico mostrando para a gente um pouquinho sobre a questão da leitura no Brasil, isso aí de uma forma geral, quantidade de livros que lemos, né, aqueles que usam o tempo livre para ler. Olha só, gente, é bem alarmante, certo? E aí nós temos uma pesquisa sobre a avaliação da qualidade da educação infantil realizada no ano passado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tá? E ela vai trazer esses níveis aí. Fiquem bem atentos para essas cores que vão fazer mais sentido no próximo slide. Nível 1 é quando a oportunidade não é nem oferecida, tá? Nível 2, oferecida, mas sem nenhuma estratégia. Nível 3, tem uma estratégia, então oferece a oportunidade e faz uma estratégia, né? Com alguma estratégia. E o nível 4, aí é uma coisa mais bem elaborada, né? Com mais estratégias. Olha aí, eu destaquei para você, tem várias questões aí, mas o que nós queremos que vocês prestem atenção é nas práticas com leitura escrita, gente, 39% não é oferecido. Então, 39% das crianças da educação infantil não têm acesso à literatura infantil, tá? A práticas com leitura escrita. 23% têm acesso, mas sem estratégia. 19% com uma estratégia
e outros 19% de forma mais elaborada. Mais embaixo um pouquinho, a gente vai falar, olha só, leitura de livros de história. Agora sim, trabalho com a literatura na infância. 55% das nossas crianças da educação infantil não têm acesso à leitura de livros de história. Muito triste isso, não é? E olha, a porcentagem com só o oferecimento nem foi montada aí pelo servidor, 13% com uma estratégia apenas e 27% de forma mais elaborada. Gente, isso é para chamar a nossa atenção, porque mesmo evidente, mesmo óbvio que o trabalho com a literatura na infância é algo importantíssimo, ainda não está sendo feito com o potencial que deveria. A literatura é fundamental para a formação do indivíduo nos aspectos intelectual e sociocultural em todas as fases da vida. Então, trabalhar com a literatura é muito importante. Mas aí a gente para agora para refletir um pouquinho. A literatura, eu vou trabalhar ela na minha sala, né? no meu CMEI, lá na minha sala com os meus aluninhos, como arte ou como recurso didático? Olha, gente, tem diferença. E é isso que vamos tratar aqui com vocês agora, tá? Se eu uso a literatura apenas como um recurso didático, eu tenho algumas questões aí que precisam ser trazidas à luz. Olha só, os livros são escolhidos apenas com a intenção de ser um recurso para ensinar algo. O enredo do livro é limitado a ensinar o que foi proposto. Não há abertura para reflexão crítica, e sim um empobrecimento do potencial criativo e imagético da criança. A intervenção da criança se resume a respostas óbvias. O livro é utilizado por obrigação e não por prazer. Então, quando eu trabalho com a literatura apenas como recurso didático, eu vou empobrecer todo o potencial que essa literatura pode me trazer. É quando eu penso num tema e eu falo, eu vou contar uma historinha, e aí eu quero que o meu aluno só responda aquilo que está dentro do meu tema. E não é isso que a gente quer para a literatura na infância. Queremos que o trabalho com ela seja como arte, em toda a sua complexidade. E isso deve acontecer desde bem pequenos. Olha, porque quando a gente trabalha com a literatura nesse viés, a gente vai estimular a criatividade da criança, soltar a imaginação, expande o pensamento, amplia horizontes, aprende a analisar fatos, desenvolve sensibilidade, oferece ferramentas, para a leitura de mundo das pessoas e das coisas, e aumenta a competência narrativa. Isso é muito importante, a gente pensar essa literatura dessa forma, até mesmo porque se a gente entende que a criança agora, né, depois daquela aula que o professor Silvio nos deu, é um ser que está em pleno desenvolvimento de forma integral, né, e que ele precisa dessa interação, a literatura ela vem como uma ferramenta humanizadora. Por quê? Porque ela desenvolve empatia, compreensão e respeito, capacidade de sonhar e a capacidade de reflexão. Quando você conta uma história e a criança embarca naquele universo ali e consegue se colocar no lugar do personagem, consegue fazer uma leitura de mundo a partir daquilo ali, nós estamos trabalhando a questão humanizadora da literatura. E, gente, para isso tudo, nós temos um nome. E é isso que eu vou passar agora para o professor Sérgio. Ele vai fazer agora esse link entre tudo que a gente já começou a falar com o letramento literário, que é o que a gente quer apresentar para vocês aqui nesse momento. Boa noite, sou o Sérgio Felipe. A gente vai trabalhar o letramento literário nesse primeiro momento e o letramento, né? Então, pessoal, essa temática de letramento é uma coisa que está... No país inteiro a gente está falando, letramento literário, letramento histórico, geográfico, acadêmico. Essa expressão letramento é uma expressão que merece um entendimento. Eu vou falar um pouco sobre isso. O que seria esse letramento literário? Esse letramento literário tem a ver com uma fluência numa linguagem específica da literatura. Eu vou pegar um exemplo já para a gente trabalhar esse conceito e depois voltar para a palavra letramento. Eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, atores e atrizes da Globo quando fazem um personagem, e assim, personagens emblemáticos, às vezes são personagens que são protagonistas ou antagonistas, e
e as pessoas pensam que aquela história, que aquele personagem está vivendo é a própria pessoa. Isso aconteceu com Murilo Benício, quando ele foi entrevistado pelo Luciano Huck, em que ele relatou que a pessoa confundiu o Murilo Benício com o próprio personagem da novela Pantanal. Isso demonstra que a pessoa com que ele teve contato não tinha noção da fluência de um letramento literário, de que tudo que está acontecendo é uma ficção, e que ele é um ator e não um próprio personagem confundido. Então, existia uma confusão, e isso acontece muitas e muitas vezes. Isso é uma primeira característica dessa fluência na literatura. Então, uma coisa que é importante a gente falar dessa questão do letramento, e voltando para o letramento de fato, o letramento em si ele tem uma coisa bem curiosa. Você pode ser alfabetizado e letrado. Assim como você pode ser não alfabetizado, completamente não alfabetizado, como letrado. Pode ser as duas coisas, porque são fenômenos diferentes. Então, eu vou falar para vocês que tem alguns autores, e a Magda Soares é uma das maiores referências nisso, tem alguns autores que são destaque nessa questão do letramento. É a Magda Soares, o Brian Street, em inglês, você tem a Angela Kleiman no Brasil. Então, são autores que são referências no nosso país nesse tipo de tema. Vamos dar um exemplo em relação ao letramento para a gente perceber um exemplo que a Angela Kleiman usou num material do governo federal uns anos atrás, do filme Central do Brasil. Nesse filme de Central do Brasil, a escriba responsável, que era a Fernanda Montenegro, ela justamente era que escrevia as cartas e as pessoas relatavam aquela fala para que ela pudesse escrever. Olha, aquelas pessoas que relatavam informações para a personagem daquele filme Central do Brasil poder escrever, essas pessoas não tinham domínio dessa relação grafema e fonema, mas elas tinham a noção da função social da escrita. Ou seja, elas sabiam que a carta tem um remetente, tem um destinatário, tem uma mensagem dentro. Então, elas tinham noção do que elas estavam fazendo, sabiam fazer uso social da leitura e da escrita. Então, o letramento ele vem antes mesmo da própria alfabetização. Você familiarizar a criança nesse mundo da escrita, e pegando o letramento numa concepção mais ampla de uso social da escrita, principalmente crianças que têm professores e professoras que são modelagem para a leitura. Isso é fundamental na fluência leitura. Imagine só, crianças ao longo dos anos, numa educação infantil, percebem como seus professores leem, começam a desenvolver também a maneira de como se interage com a própria história. Isso está sendo destacado como uma coisa importantíssima, que é uma estratégia importantíssima hoje colocada o professor como modelagem da leitura e escrita dos alunos. Então, tem aspectos que, desde a educação infantil, é fundamental a gente trazer essa questão do letramento. Agora, quando a gente fala em letramento literário, tem a ver com uma fluência. Eu queria que vocês pegassem essa palavra, essa fluência. A fluência é como se você estivesse falando uma outra língua, que é a literária, dos gêneros literários e para além deles, assim como tem o juridiquês, assim como tem em textos de história, existe uma linguagem que precisa ser entendida, que não basta a gente ter domínio da alfabetização e de conhecimentos linguísticos. É isso que é a principal questão que eu acho que funda o letramento. As novas discussões de letramento são fundadas a partir daí. O Brian Street pesquisou, né, em vários países do mundo, inclusive no Afeganistão, e comprovou o seguinte, que não basta você ser alfabetizado e domínio de conhecimentos linguísticos para você entender a multiplicidade de práticas letradas. Então, é como se a ideia de habilidade genérica para entender outros tipos de conhecimento, ele falava que não tem como combinar isso. Existem linguagens diferentes. E a linguagem literária é uma dessas. E a gente está dando oportunidade para a criança, desde pequena, a ter acesso a essa primeira linguagem e que tem toda a sua propriedade, que a Juliana falou, que de algo positivo que pode desenvolver na vida. Então, nesse aspecto, o autor referente em relação ao letramento literário é o Hildo Cosson. Embora ele esteja falando para alfabetizados, eu queria destacar que esse letramento literário ele vem numa situação de para além da própria alfabetização, porque o fenômeno letramento ele independe da alfabetização. Com a alfabetização, ele assume um lado qualitativo que a Magda Soares fala, de que quem sabe ler e escrever tem uma capacidade muito melhor de poder fazer uso da leitura e da escrita de forma competente.
Então, mas a gente tem que saber separar o fenômeno do letramento do fenômeno da alfabetização. Do letramento, os usos da leitura e da escrita, a inserção na cultura escrita, né? Tanto a inserção da cultura escrita como os seus usos, e na linguagem específica também. Ótimo, muito legal, né? Essa questão, trazer essa questão do letramento literário, é pensar mesmo, né? Como o Sérgio bem falou, que a questão do letramento ele acontece antes da aquisição, da leitura e da escrita, da alfabetização. Então, é sim trabalhar com a literatura na infância para que o aluno possa começar a ter esse gosto pela leitura e fazer referência, para que a escrita e a leitura sejam por prazer. Né, Sérgio? É isso que é o mais importante. Claro que na prática a gente tem alguns desafios, e para isso, né, a gente lança a mão de alguns recursos e estratégias. Né? Não é fácil, né? É um processo para se criar e para que a criança tenha o livro como um brinquedo. Esse é a nossa grande chave aqui. É para que a criança desenvolva tanta intimidade com o livro que se torne um brinquedo que lhe traga prazer, tá? E assim nós vamos trabalhar a literatura na infância. A primeira questão aí é como ter a atenção das crianças, né? Às vezes a gente fica muito apreensivo no momento da leitura, porque a gente quer que todo mundo fique prestando atenção, né, sentadinho de uma forma. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, vamos pensar um pouquinho o que é a atenção. Olha só, a atenção é a aplicação da mente em alguma coisa, uma concentração. São estímulos percebidos pela mente que registram maior ou menor fixação por parte da memória em função de elementos bioquímicos. A atenção, gente, está completamente ligada à questão do interesse e da motivação. Então, se a criança estiver interessada e motivada, ela terá toda a sua atenção voltada para aquele momento ali. Então, por isso, recursos e estratégias para que isso aconteça. Acontece da mesma forma com todas as crianças? Claro que não. Vai ter criança lendo, ouvindo a história, por exemplo, deitada. Vai ter criança sentada. Vai ter criança brincando com o brinquedo, mas ela está com a sua atenção voltada. Por quê? Porque o foco, o interesse e a motivação estão presentes ali naquele momento, ok? Aí, claro, né, nós fizemos aí uma busca pela rede, não dá para colocar todos os trabalhos maravilhosos, mas nós selecionamos um da Cenei Jovino Rodrigues da Silva, lá no Belém. Gente, esses cliques fofos aí, nós vamos passar aqui rapidinho para vocês darem uma olhada nesses momentos de interação, criança e literatura. Olha que delícia, gente. Muito bom, né? Olha, gente, esse dentro do caixote, para mim, foi o melhor. A criança dentro de um espaço, a criança gosta de caixa, de caixote, né? Essas coisas representadas aí, ó. Beijo para todos os profissionais que trabalham na Cenei Jovino. Olha, esse momento em que ela está aí dentro desse mundinho dela e degustando desse contato com a literatura na infância. Como contar uma história? Gente, não é algo que aconteça assim, vou pegar um livro lá e vou contar. Tem que trazer alguns elementos muito importantes. Por quê? Vamos lembrar lá, a atenção é uma união entre interesse e motivação. Então, tem que ter alguns recursos motivacionais que vão chamar a atenção dessa criança para aquele momento ali, para que aquilo ali faça parte, tenha prazer. Claro, olha, não adianta contar uma história sem entonação, caras e bocas. Tem que ter muita entonação, tem que fazer cara, careta, bocas, porque isso chama a atenção da criança, né? E claro, muita afetividade. Aqui eu vou mostrar um exemplo rapidinho para vocês de uma autora falando sobre a Margarida Friorenta. Quem lembra dessa história aí? Conta aí no chat aí pra gente. Uma história muito legal, muito sugestiva. E aí você olha os elementos simples, mas que tratam do olhar, da voz, da entonação, e elementos simples de se fazer, não precisa de um cenário, nem de nada muito complexo, para que chame a atenção da criança. O movimento, muito legal ver isso aí. Quem quiser, tem disponibilizado lá no YouTube para vocês terem uma ideia, tá? E eu tenho certeza que é isso aí, gente, é você trazer a criança para esse mundo tão legal. Vou passar aí mais um pouquinho. Olha só,
Muito importante, dicas aí, escolha o livro com antecedência e se aproprie do texto. Não dá para pegar o livro na hora, né? Porque senão nem você vai conhecer o enredo, não vai estar preparado e a criança vai ficar meio perdida, assim como você também. Então, escolha o livro com antecedência, se aproprie do texto. Prepare recursos para que a história ganhe vida e para a interação com as crianças. Coisas simples, olha, podem fazer uma grande diferença. E aí eu paro aqui rapidinho, porque eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu vi uma contação de história em que a pessoa ela usou um cachecol. E com o cachecol ela conseguiu representar todos os personagens, gente. E era maravilhoso você ficar naquela expectativa do que ela vai fazer um cachecol. Então, não precisa nada muito elaborado, mas que você consiga algum elemento que traga essa atenção da criança, ou simples a contação, bem feita, com propriedade, também dá muito certo. Deixa a criança manusear o livro, isso é muito importante. Ele precisa se tornar um brinquedo que lhe traga muito prazer. Existem vários tipos de materiais de livro, quando a gente fala em crianças bem pequenas, crianças de várias faixas etárias, tem livros que trazem textura, né? Livros até fabricados por nós mesmos, que vão trazer esses elementos, isso é muito legal. Explore lugares diferentes para contar histórias, sentadas, deitadas ou em pé, ou interagindo com a narração. Isso não importa, gente, o que importa é a diversão. Às vezes queremos padronizar, né? Tem que sempre estar sentadinho. Experimenta contar uma história com eles deitados, com os olhinhos fechados, imaginando. Eu acredito que todas as estratégias para que esse momento seja muito especial vai fazer toda a diferença. E, claro, divirta-se também, né? Suas emoções vão fazer toda a diferença no encantamento das crianças. Primeiro a gente se encanta, e isso vai ser transmitido através da nossa voz, do nosso olhar. Você também pode utilizar vetores lúdicos para a retomada da atenção das crianças, por exemplo, cantigas, né? Isso aí foi uma dica muito legal que o professor Sérgio nos deu dentro da pesquisa que ele fez, em que algumas musiquinhas são usadas no meio da história para que a criança possa voltar a sua atenção. Gente, o tamanho da história, né, o livro, claro, tem que ser pensado com muito cuidado, de acordo com o seu público, né? Não vamos prolongar com crianças muito pequenas, né? Você conhece a sua turma, você sabe o tempo de atenção deles, então esses toques, essas reflexões são muito importantes para a escolha do livro. E aí, mais cliques fofos. Não para por aí. Olha aí, Jovino de novo. Semei Jovino Rodrigues. Olha a contação de história do caixote. E as crianças brincando com os personagens. A professora, a tia Paula lá, ó, com o personagem na cabeça. E depois as crianças podem pegar. Todas essas estratégias fazem com que a criança se aproprie e se divirta na contação de história, criando uma relação impressionante com o livro. Quando a contação é bem feita, as crianças mergulham na fantasia. E lá podem criar cenários, personagens, enfim, um mundo só delas. Um lugar onde podem praticar as mais variadas aventuras, assumindo os personagens que quiserem. Portanto, fatores como olhar, entonação de voz, o tempo da contação e o bom diálogo são fundamentais para o sucesso da contação de histórias. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou com vontade de chegar amanhã, já me apropriar de um livro, já fazer na minha sala de aula, né? A gente vai falando, a gente vai se encantando. Comenta aí no chat para gente. Como eu falei a princípio, algumas questões na contação são muito importantes. Gente, o olhar é fundamental, né? Não estamos tratando aqui de uma peça teatral em que o olhar ele não tem tanta interferência. Estamos tratando de uma contação de história. Quando você olha para o seu estudante, traz no seu olhar um pouco dessa interação, do enredo da história, gente, faz toda a diferença. Então, estabeleça esse olhar comunicativo com o seu aluno quando você estiver lendo um livro para eles, né? Compartilhando esse momento. Além do olhar, nós temos que também nos preocupar com a voz, né? A velocidade da fala, a altura da voz, as pausas, as inflexões, mudar a voz de acordo com o personagem. Ah, Juliana, isso não é tão fácil. Gente, mas se você estiver interagindo bem com aquele livro que você escolheu, se você também estiver se divertindo, eu tenho certeza que vai dar certo. E as crianças, gente, é muito legal, vocês podem até escrever aí no chat,
as crianças ficam imitando a gente, não é verdade? Quando a gente faz uma contação de história que envolve elas mesmas depois pegam um livro, e mesmo sem saber ler, letramento, gente, estamos lidando com isso, elas vão reproduzindo com entonação, porque elas se divertem. Então, a questão da fala também é muito importante. E aí, né, nós temos um universo de recursos e técnicas para a contação de histórias. Nós temos aí professores que fazem trabalhos maravilhosos, eu já vi aqui na nossa sala, e eu trouxe um pouquinho só para a gente relembrar de alguns recursos que são legais da gente estar utilizando, principalmente com as crianças menores, né? Isso também, mas que podem nos ajudar nesse momento. Olha aí, os famosos fantoches. Gente, vamos resgatar os fantoches. Tem muito na rede, pelo menos na minha escola chegaram bastantes. Tá? Ah, na minha não chegou, Juliana. Gente, não tem problema. Todos os exemplos que eu trouxe aí foram de fantoches que podemos confeccionar. Já pensou que aula legal, que momento especial? Se você constrói o fantoche e conta a história, nossa, fica, né? É um momento que a criança não vai esquecer. A gente tem fantoche aí de garrafa PET, os famosos fantoches de meia, né? Então, você faz um momento de integração, um momento de desenvolvimento de outras habilidades e vai rechear o seu momento de contação de história de muita diversão. E vai trabalhar também a oralidade. Porque quando você permite que a criança manuseie o fantoche, ela vai experimentar aquele momento de contar a história também, de trabalhar a sua oralidade. Tem mais, gente. Aí tem os dedoches, que a gente também já conhece, né? A gente trouxe aqui ideias de coisas que são materiais simples, né? De serem feitos e que também fazem toda a diferença. Eu tenho certeza que você já conhece, mas precisamos, às vezes, resgatar esses recursos. Temos aí também o varal de leitura. Gente, esse é um recurso muito, muito importante. É quando o professor ele vai contando a história e vai sequenciando-a no varal, né? Ele vai contando e vai colocando a sequência. E depois, isso aí se desdobra em momentos em que o próprio aluno vai trabalhar essa sequência, né? O professor pode colocar em ordem diferente, pedir para que o aluno, depois de ouvir a história, né, com apoio do visual, claro, do desenho, da figura, ele possa também colocar na ordem. Isso aí, gente, são habilidades que nós trabalhamos aqui com a literatura e que vão refletir para o resto da vida da criança. Por quê? Porque ele vai conseguir lá na frente produzir um texto dividido em parágrafos, por exemplo. Né? Mas o que a gente quer aqui? Que ele se envolva na história, no enredo, e que já comece a pensar nessas estratégias de como a história é mesmo montada. Né? Agora, a parte mesmo da montagem da história. Isso é muito legal também, uma sugestão muito interessante. E aí também tem uma que é muito divertida, que é o desenho durante a história. Pode colocar já, Sérgio? Ele não vai ter áudio, mas vai mostrar aí para vocês uma professora contando a história. Aí depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar, ou vocês procuram lá no YouTube que tem alguns exemplos de história desenhada. Tá? Na história, a professora ela vai contando a história de um senhor e de uma senhora que brigam, e aí no enredo da história, gente, ela vai montando a imagem de um gato. Nossa, não tem nada a ver com a história, mas vocês conseguem ver as crianças vidradas para poder, porque elas já começam a perceber que é um gato. Mas aí elas já vão tentando relacionar o enredo da história com o corpo do gato. O que cada pedaço da história tem a ver com o corpo do gato? É muito legal. E claro, né? Se você quiser fazer, também tem uns professores que desenham muito, né? E aí, diga-se de passagem, não me enquadro nesse grupo. Se você quiser ir contando a história e desenhando também, gente, fica um trabalho maravilhoso, tá bom? Vamos lá, e para finalizar essa parte aí de sugestões, fala aí, ó, o nosso querido avental de histórias, né? Já vimos muitas pessoas da rede já fazem. Quem está chegando agora é um ótimo recurso, porque a criança ela pode interagir afetivamente com o contador da história,
no sentido de que ela pode colocar os personagens, interagir com você, né? E ela vai vendo tudo acontecer aí no avental. Gente, isso é uma sugestão maravilhosa que vocês podem estar fazendo, né? Pode estar confeccionando com materiais simples e que a criança também possa interagir. Coloca o avental na criança depois e vê o que vai sair. Vocês não vão se arrepender. Gente, essas são estratégias que a gente pode utilizar, né? Recursos que podemos utilizar para transformar cada vez mais esse momento mágico da leitura na sua sala de aula, né? Transformar em um momento prazeroso, aquele momento em que você pode cantar aquela musiquinha. Eu já fui numa sala de aula em que uma professora tinha uma musiquinha em que as crianças podiam estar dispersas, mas se a professora começasse a cantar aquela musiquinha, eles já começavam a se organizar, porque sabia que vinha aquele momento delicioso de carinho, de afetividade e de literatura. Olha que legal, isso marca a vida da criança. Mas esses recursos são importantes. Ah, tem a caixa da leitura, a gente já estava esquecendo, me perdoa. Tem a caixa da leitura também, que pode ser uma caixa montada para uma leitura, um livro em específico, como eu mostrei para vocês, olha, a menina bonita do laço de fita. Dentro da caixa tem alguns objetos que vão fazer parte do enredo da história, né? E aí você faz essa contação deliciosa, mostrando os objetos, e depois você vai proporcionar para a criança esse momento em que ela também pode contar a história, né? Lindo, esse livro é maravilhoso. Numa caixa dessa, então, gente, eu vou querer ouvir várias vezes. Na verdade, as crianças vão amar. Ou a caixa, ela já pode ser fazer parte do mobiliário da sua sala, né? E aí, lá vem a história. Quando a professora pega essa caixa, gente, vem coisa boa, vem coisa deliciosa, porque é isso que a gente quer que a criança sinta quando tem acesso a um livro de literatura. Agora, sim, como eu ia dizendo, todos esses recursos são importantíssimos, né? Posso fazer, mas não podemos esquecer de mostrar para a criança que o livro é a fonte de toda essa magia. Então, a presença do livro físico é imprescindível. A criança pode manusear e ela tem que reconhecer que esse livro é a fonte da narrativa. Então, façam os recursos, sim. Utilize os recursos que você criar aí, mas não esqueça de apresentar e de deixar a criança pegar o livro físico e manuseá-lo, e ela entender que toda aquela magia, todo aquele momento maravilhoso surgiu a partir dessa narrativa. Ah, já estou cheia de ideias, que bom, Noemi? Compartilha conosco aí depois, pode mandar, a gente vai deixar um e-mail depois aí, vamos mandar para o mural, para vocês compartilharem essas ideias aí conosco, tá bom? E viveram felizes para sempre? Sim, será que chegamos ao fim? Só que não, hein? Vamos falar aqui rapidinho agora, e agora o professor Sérgio volta a fala para reflexões além da história, né? Vamos fazer aquele momento delicioso, né? Não vamos usar o livro como recurso didático apenas, mas é claro, se você tem uma história com um enredo muito legal, você pode ir além? Deve. Precisa ser naquele mesmo momento ali? Não, você pode resgatar aquele mesmo enredo em outro momento da sua sala, da sua aula, ou outro dia de aula, mas você pode sim ir além, e é isso que vamos conversar agora. Professor Sérgio, pode ir, contigo. Olha, Jo, eu fico impressionado com a quantidade de saberes que vocês, professores dos anos iniciais, mobilizam, né? E isso fora do país é tão valorizado que essa quantidade de saberes enunciado pela Juliana, a gente chama isso na academia de saberes experienciais, né? E tem um autor assim, referência no mundo, que é o Maurice Tardif, que é o canadense Maurice Tardif, e tem o outro que é o Schumann. O que a Juliana falou está relacionado a esses saberes experienciais. São saberes que fazem o negócio acontecer. Quando a gente fala de saberes docentes, são saberes próprios da docência. Não é saberes do currículo, não é saberes do conteúdo acadêmico, não é saberes da criança, são saberes próprios da nossa profissão. E a gente tem que cada vez mais valorizar isso. O professor dos anos iniciais mobiliza muitos desses saberes. Esses saberes são experienciais, mas eles não são só os experienciais, não. Temos
Nessa discussão de saberes docentes, e aí é uma coisa que eu vou enfocar, a Juliana enfocou essa questão dos saberes experienciais, eu vou trazer essa discussão dos saberes docentes que está voltando com uma força muito grande no nosso país, principalmente nesse período de pandemia que a gente passou, em que as crianças ficaram, muitas das vezes, sem apoio, e o nosso papel de mobilizar isso aí. Então, o que é esses saberes docentes que eu vou abordar nesse momento? Eu vou abordar especificamente de um saber docente que a gente mobiliza na hora do diálogo que faz a leitura, no momento da leitura do livro de literatura. E aí é esse jeito de explicar, de tornar compreensível aos outros, que a gente vai colocar como parte desses saberes docentes. Uma coisa é o saber experiencial, outra coisa é esse jeito de explicar na hora do diálogo. E o primeiro autor no mundo a trabalhar com isso, ele se chama Lee Schumann. Não sei se vocês, acho que muita gente já escutou falar, é uma referência no mundo. Ele é um americano, Lee Schumann. E a partir do Lee Schumann, no Brasil, a principal referência é a Ana Monteiro, que trabalha com essa questão dos saberes docentes, desse jeito de explicar que faz o negócio realmente acontecer. Então, o que se refere a esse jeito de explicar? O Lee Schumann ele fala dos exemplos que a gente mobiliza, da maneira de a gente representar o assunto num diálogo, com mobilização de perguntas e respostas, das ilustrações, das demonstrações, das comparações que a gente faz, analogias, das metáforas. Então, uma série de maneiras de mobilizar a linguagem para que aquilo se torne compreensível. Por exemplo, a autora Ninfa Parreiras, que fala sobre literatura para bebês e para crianças, fala da importância de se mobilizar perguntas. E é uma das coisas que a gente vai abordar a partir de agora. É importante colocar a autora no Brasil, Ana Monteiro, é a que trabalha nessa perspectiva de que nós, professores, dentro da sala de aula, nós produzimos saber escolar. Nós produzimos conhecimento escolar. E dentro de uma intencionalidade educativa. Por isso que a Juliana falou, olha, você tem que saber escolher o livro, para que você está fazendo, tem que ter esses critérios, tem que saber retomar o assunto, para retomar a atenção das crianças, mobilizar cantigas, utilizar fantoches, dedós. Isso tudo faz parte do negócio acontecer. Então, vou falar especificamente de uma situação que é referente ao diálogo, e aí isso é importante que a gente saiba que são dois conhecimentos pedagógicos assim que são mobilizados muito por muitos professores, não só de anos iniciais, mas ao longo da vida escolar. São formas de explicar e que a gente faz o diálogo. O primeiro deles é as perguntas de exame. É o primeiro contato, principalmente a gente faz com crianças bem pequenas, faz ao longo da vida escolar. Essas perguntas de exame são aquelas perguntas com resposta esperada. Normalmente para retomada de assuntos ou para responder ao que foi perguntado. Então, quando você quer que a criança não se disperse da história, você faz essas perguntas de exame que ela retoma o assunto. A gente tem que tomar o cuidado para não reproduzir uma concepção de ensino de transmissão de conhecimento, mas a gente tem que saber mobilizar esse potencial pedagógico dessas perguntas de exame que faz com que as crianças se atentem para o que está ocorrendo na história. Quem é um personagem, os lugares, e outras componentes importantes da história. A outra forma de perguntar que é muito utilizada, e numa abordagem até construtivista se utiliza muito isso, é as chamadas perguntas autênticas ou problematizadoras. Para quem conhece, já sabe que percebe que é até um jeito socrático de ensinar, em que o professor lança uma questão, o aluno apresenta uma resposta, uma hipótese, e da resposta do aluno você mobiliza uma nova pergunta. E essa tem uma potencialidade até bem maior, porque faz com que as nossas crianças consigam participar de uma maneira bem mais efetiva. Ela tem uma característica, olha, as respostas e hipóteses apresentadas pelos alunos são uma ancoragem para a elaboração de novas perguntas pelo docente. Então, você usa perguntas abertas, você pode até usar perguntas fechadas, mas é importante que o diálogo flua. Então, esses dois conhecimentos que eu estou falando com vocês, eles são fundamentais no momento da leitura, de como que a gente estabelece diálogo com o aluno. A gente lê sozinho ou a gente pode estabelecer e envolver a criança nesse processo. Então, eu estou apresentando a vocês duas maneiras, de parte da tradição escolar, né? São duas maneiras. Uma é a pergunta de exame e outra é essa pergunta problematizadora ou autêntica. Ela é chamada de autêntica porque quando o professor lança uma pergunta e o aluno responde, a nova pergunta que é lançada pelo docente, ela não é totalmente esperada, porque ele depende do que o aluno vai colocar, não importa se está errado ou certo, mas dali que você puxa uma nova questão. É como se você desse importância ao que ele está falando.
Por isso que essa pergunta problematizadora e autêntica, ela tem um potencial de gerar conversa dentro da sala de aula. Então, isso que é um aspecto fundamental que eu queria trazer para vocês, que são conhecimentos do jeito de explicar, e o que a Ju trouxe são conhecimentos dos saberes experienciais, que também compõem todos os saberes docentes da docência próprios da nossa profissão. Que legal, né, gente? E aí, essas questões aí, né, da pergunta de exame e dessas problematizadoras, é muito legal que a gente pode aplicar em várias áreas do conhecimento. Muito legal, professor Sérgio. E aí sim, gente, viveram felizes para sempre, ó, contando histórias, hein? Relata aí para a gente depois, através do nosso e-mail, a gente vai deixar disponível aí uma coisa, vocês podem ficar à vontade. O professor Silvio plantou uma sementinha lá no início, ele está à disposição aí para conversar com vocês também. Podem ficar à vontade, tá, gente? Maria do Carmo, fala aí, Maria. Boa noite. Sempre Boa noite. para essas formações. Eu nem precisaria estar nessa, mas eu me encanto muito, então estou aqui. Eu tenho um projeto, assim, é um projeto, né? É uma iniciativa, né, para poder aproximar a família, né? A família com o meu trabalho, né? Para fazer esse casamento. E aí eu tenho um trabalho que é leitura em família. Que E aí, legal. os livros da biblioteca que os alunos levam, eu elaboro um projetinho, né, para que eles reescrevam algum trechinho do livro, coloquem a opinião deles, e aí, assim, eu fui mudando aos poucos, né, porque, assim, senão fica, cai na mesmice, né, então eu fui dando outras roupagens. Agora eu vou trazer outra forma também, agora eu vou levá-los a tipo assim, a sua opinião, né? O personagem fez algo que foi legal, o que ele fez. Então, assim, eu vou trazendo outras questões para que eles possam ter mais liberdade de expressão ali. Ótimo. Eu também tenho uma dificuldade, eu acho que é uma insegurança, em relação ao texto coletivo. Então, assim, eu não sei como que eu trabalho isso em mim, dessa segurança. Não sei se você poderia me dar uma sugestão, ou o colega aí, os dois colegas. O texto coletivo. Mas Como qual tem algum. seria isso? Eu usei o livro de literatura, né? E eu quero fazer um texto coletivo. O texto coletivo, o Silvio e o Sérgio também podem falar, né? Fiquem à vontade, mas o princípio dele é que ele é construído, né? A partir desse diálogo que você vai abrir com a sua turma naquele momento ali, após a leitura, ou no resgate da leitura de um livro, né? E aí você é muito mesmo do seu fazer com a sua turma, né? Do momento, você pode fazer ele no chão, né? Com a criança vendo a sua escrita ali, e aí você vai trocando, a criança vai, né, narrar para você várias ideias, e você vai intermediando e elaborando o texto para que as ideias sejam contempladas ali, mas você vai intervir com o seu saber docente, né, na transcrição desse texto, para ele poder entender esse processo, né, e toda a sua estrutura. Minha querida, o trabalho que você já faz já é maravilhoso, né? Acredito que quanto você pratique bastante, faça bastante essa construção coletiva, que essa sua insegurança ela vai se tornar um fazer natural, tanto para você quanto para os seus alunos, mas essa construção é muito importante também. O texto coletivo, ele é uma produção muito importante, tá? Silvio e Sérgio querem falar alguma coisa? Eu gostaria que o Silvio falasse, porque ele tem uma estratégia interessante, que ele vai montando suportes ao longo da narrativa, né? É verdade. Isso pode, com criança pequena, uma história do saco, sai informações daquela. Eu acho que o Silvio tem uma importante contribuição a dar aí nesse aspecto de oferecer suportes ao longo da narrativa, né? Que vai ser contada para montar um texto coletivo. Maria do Carmo, a gente está falando de que ano de escolaridade? Então, como eu falei que eu me encanto tanto que eu estou aqui invadindo aí, né, a área. Mas terceiro ano. Terceiro ano. Como são crianças que estão, né, assim,
a ideia é que a gente tem de crianças que estão no final do processo de alfabetização, seria interessante você fazer essa produção textual coletiva a partir da oralidade, né? A partir da apresentação de uma obra literária, você começar a puxar alguns ganchos a partir dessa obra, a partir dessa história, né? Então, por exemplo, essa história que a gente viu da Tatiane, né, dos quadradinhos, você começar a perguntar sobre a questão da tolerância, né, da não tolerância, da intolerância, como isso acontece no âmbito familiar deles, no bairro deles e tal, e a partir daí você dividir no primeiro momento, né, essa turma em alguns grupos, né, para eles começarem a formular algumas ideias e, a partir dessas ideias, desses eventos, você colocar essas ideias como um enredo e eles construírem essa narrativa para você. Tá? Esses grupos construírem, ou então cada grupo construir parte de uma narrativa e, no final, né, cada grupo uma parte da história e, no final, a turma toda vai ser a autora dessa história completa. Aí depende, né? Você vai sentir sua turma como funciona melhor. Achei muito bom essa grupo. Da minha parte, é referente a isso que a gente está falando de diálogo, né? A mediação. Só que é uma mediação não de apoio, é uma mediação intelectual. Quando você utiliza o diálogo para construir o texto coletivo, você está mobilizando perguntas problematizadoras. Por exemplo, o Silvio ele falou de alguns ganchos que estão sendo colocados, suporte. Desse suporte, você lança perguntas. As crianças vão colocar o que elas... E você vai lançando novas questões. A partir disso, o texto vai se construindo. Senão porque isso é o nosso trabalho, né? Esse processo ele é bem assim para poder envolver a criançada. Tá bem, muito obrigada. A Ana Paula também, Maria do Carmo, Ana Paula Cardial, ela também colocou uma sugestão também, né? Você fazer a leitura de imagens, né? A partir da leitura de imagens, você começar, né, a suscitar, né, nesses estudantes, né, a oralidade para eles falarem sobre essas imagens. Pode ser uma sequência de imagens e, nessa sequência de imagens, eles vão produzir essa narrativa, né? Pode ser, no primeiro momento, de forma oral e depois vão fazer no registro escrito. Aí depende de vocês aí da sua turma, tá bom? Ótimo. Obrigado pela colaboração também. Obrigado, Paula. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estamos aqui abertos, estamos aqui à disposição também para alguma dúvida, alguma questão. Juliana, deixa eu falar agora. Eles elogiaram bastante, né, o livro da Tatiane, né? A galera da CEMEI, né, do CEMEI Jovino aí, mandando ver muito bem aí. Aqui, deixa eu ver, não está o nome da pessoa, mas está, conta a encenação da história. Quais seriam as dicas para utilizar os fantoches? Aí é com você, Juliana. Os fantoches, eles são... Antes a gente fazia, né, muito aquela casinha, né? Mas agora está muito livre, né? Você pode utilizar o fantoche já na rodinha, né? Você pode, ele pode ou não ser um personagem da história para aquele momento ali, e depois você vai compartilhar o fantoche para a criança também poder manusear. Então, assim, a estratégia do uso do fantoche dentro da narrativa é uma coisa que você vai optar, a melhor, dentro daquela história ali. Eu quero hoje que ele não seja um personagem, mas que ele faça parte desse momento de contação. Então, ele vai ser um personagem extra que vai fazer parte desse momento. Ou não, hoje é a Chapeuzinho Vermelho que vai estar aqui comigo, pessoalmente, contando a história que ela viveu ali na floresta. Então, isso tudo depende do que você quer fazer, tá, meu bem? Deu para conseguir responder sua pergunta? Se não, fala aí comigo. Vamos lá. Obrigada, Noemi. Que bom, que bom. Né? A gente está recebendo aqui alguns comentários sobre a formação, a gente fica muito feliz. Né? A nossa equipe aqui ela trabalha incansavelmente para fazer valer a pena. É esse o nosso grande objetivo aqui, que esse momento que é atípico, mas que seja um momento que faça valer a pena, que seja assim, olha, valeu a pena eu... Né, estar aquele momento ali naquela formação, que de alguma forma contribuiu para a minha prática. É isso que a gente tanto quer, não é? Sérgio, Silvio. Aí, convite aberto, hein? Da Tati na CEMEI Jovino. Isso, Ana, eu sabia, a Ana não ia perder. Vamos começar a mobilizar aí. Vamos começar a mobilizar a Tati aí. Ana Paula, pode deixar que eu trabalho com a Tatiane lá na Cruz do Jordão. Aí, olha, o link já foi até feito aqui, ó.
lá no CEMEI Jovino. Pode deixar comigo. Aí, deixa com a gente. E no demais, né, já podemos nos despedir, então. Obrigado pela participação, Maria do Carmo. Bom descanso para vocês. Boa noite, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Um prazer, sempre.